Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, exaltado seja o nome de Deus, que tem nos proporcionado momentos maravilhosos, momentos inesquecíveis, momentos imperdíveis, momentos de reflexão, de meditação, de ponderação na santa palavra de Deus. A palavra de Deus é a carta viva de Deus para o nosso coração. É nas Escrituras, é na Bíblia, é na palavra que aprendemos o caminho de Deus, pois é o manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Quero meditar com você em Lucas capítulo 24, verso 13 ao verso 35, fazendo menção do texto, sem ler, onde nos conta a história de dois discípulos que caminhavam para Emaús. Já era tarde, e ao escurecer, cansados, algo especial aconteceu, que eles voltaram correndo para Jerusalém, numa distância de 11 a 12 quilômetros de jornada, a pé, voltaram correndo para Jerusalém. O que havia acontecido com esses discípulos? Em primeiro lugar, eles estavam inquietos. Muitas perguntas subiam à sua mente, ao seu coração. E uma das perguntas era exatamente esta, ou essa. Eu pensava que fosse Jesus que haveria de redimir a Israel, mas nada aconteceu até agora. Eu pensava que fosse ele, o Nazareno, poderoso em obras e palavras, que iria fazer algo, mas ele morreu, mataram e nada aconteceu. Algumas mulheres chegaram a dizer que ele ressuscitou. De maneira surpreendente, elas falaram isso, mas não acharam o corpo de Jesus. E alguns afirmaram que tiveram apenas uma visão de anjos. Estes homens, então, inquietos, cheios de perguntas, indagações e outras mais que o texto revela, caminhavam cabisbaixos para Emaús. O texto revela que Jesus veio de encontro a eles, já ressurreto, entrou no meio deles e começou a conversar com eles. Diz a Bíblia no verso 15, aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa, que distratando à medida que caminhais? E eles param entristecidos, contam toda uma história. És o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras o que aconteceu nos últimos dias? Jesus então fala o que aconteceu, eles explicaram. Jesus que foi morto, condenado à morte, crucificado, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quando estamos preocupados, inquietos, quando as perguntas, os questionamentos, as indagações sobem à nossa mente, nós não conseguimos discernir, perdemos discernimento, perdemos a visão, e eles não conseguiram ver quem estava diante deles, era o próprio Jesus. Jesus disse: olha, o que aconteceu? Quais são os acontecimentos? Eles não sabiam que estavam falando com Jesus. Toda e qualquer preocupação, toda e qualquer inquietude nos cega. E não vamos conseguir reconhecer a Jesus.
Diz a Bíblia que ao final do dia eles pararam em determinado local, entraram numa casa e houve o partir do pão, e quando Jesus partiu o pão, deu graças. Então eles reconheceram que era Jesus. E um falou para o outro o seguinte: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E imediatamente voltaram correndo rápido para Jerusalém para estar com a igreja, os discípulos do Senhor. Talvez nessa noite está precisando que o seu coração volte a arder diante da leitura da palavra do Senhor. Talvez esteja precisando que você volte a reconhecer quem é Jesus, reconhecer a presença dEle, e ao invés de ir para Emaús cabisbaixo, sofrendo, mas cheio de fervor, de alegria, de ânimo, de empolgação, correr para Jerusalém. E a pergunta nesta noite é esta: você está indo para Jerusalém ou para Emaús? Você está indo cheio de júbilo e de alegria, ou cabisbaixo, triste, abatido? Lembre-se, repito, as perguntas, questionamentos, indagações, preocupações, ansiedades, nos impedem de ver a Jesus, a solução de todos os nossos problemas. Mas quando os nossos olhos são abertos para reconhecer a Jesus, e quando o nosso coração volta a arder pela palavra de Deus, a primeira coisa que vamos almejar é estar junto com o povo de Deus. Eles correram para Jerusalém, diz o verso 33, na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhes o que acontecera no caminho de Emaús e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Talvez você hoje está longe da igreja, longe dos discípulos do Senhor, vivendo uma vida na mesmice. Quero te convidar, volta para a igreja, volta para os discípulos do Senhor, volta para a família da fé, volta para a casa do Pai, e permita que o seu coração volte a arder quando as Escrituras são expostas com fidelidade, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Ele não quer você caminhando para Emaús, Ele quer você para Jerusalém. Jesus está vivo, está abençoando hoje e abençoa a sua vida neste momento. Que assim o seja, em nome de Jesus. Amém.